estão sobre a sua vida. Que não importa em volta dos problemas que você está, não importa onde você está, que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Feche seus olhos e curva sua cabeça um momento. E faça a sua oração e peça ao Senhor. E peça ao Senhor. E peça ao Senhor que Ele fale na sua vida, fale ao seu coração. Que essa noite seja um encontro que você tenha com Deus, um encontro com Jesus. Amém? Amém. Você abriu sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 19. E não há dúvidas que eu e você vivemos em um mundo malvado. Não sei se você acessa o Facebook e você vê várias notícias de mãe que espanca filho até quase a morte, de pessoas que enterram cachorros vivos. Você viu essa notícia essa semana? De uma mulher que enterrou uma cachorrinha viva, mas os bombeiros acharam. A gente vive num mundo onde as pessoas estão soltas por aí, os bandidos, e matam por matar, assaltam por assaltar, roubam por roubar. Quantos escândalos existem na política hoje em dia. A gente vive num mundo mau. Você na sua escola, no seu colégio, com certeza, se eu te desse o microfone nesse momento para você contar alguma experiência assim, você teria alguma experiência difícil que você já viveu na sua vida para contar. Porque nós vivemos num mundo mau. A gente vê pessoas que têm heróis na sua vida, pessoas de referência totalmente deturpadas, imagens totalmente deturpadas de como ser um jovem saudável, como ser um jovem no mundo de hoje. Você vê que as pessoas têm uma ideia totalmente confusas. Pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E às vezes tem pessoas assim que estão dentro da igreja, pessoas que precisam de um encontro verdadeiro com Jesus. E lá no livro de Lucas, capítulo 19, que você abriu lá, tem uma história que já virou música, que já virou pagode, que já virou funk, que já virou hip hop, que já virou axé, que já virou tudo que pode ser. A história de Zaqueu. A gente vai cantar essa música aqui? Não vamos não. Mas a história de Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo de 1 ao 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era uma pessoa importante naquela região. Vamos imaginar assim, trazendo para o mundo de hoje em dia, nós estamos aqui. Vamos imaginar Zaqueu como um político famoso. Um político, um prefeito, digamos assim, responsável pela nossa cidade de Niterói, Rodrigo Neves. E as pessoas iam lá e pagava para Zaqueu os seus impostos, chegavam lá com as suas reclamações para Zaqueu, e com certeza, como a maioria dos políticos, Zaqueu, olha só, a minha rua tem que ser asfaltada. E Zaqueu falava: não, vamos asfaltar a sua rua, meu irmão. Nesse mês, nós vamos estar lançando o cheque cidadão, vamos estar lançando todos aqueles planos do governo, etc. Zaqueu era, digamos, um político da época. Uma pessoa comum que, para o seu povo judeu, era visto como um traidor, porque ele recolhia os impostos para passar para os romanos. Para eles, ele era um traidor. Zaqueu era rico porque ele roubava as pessoas. Não parece com alguns exemplos que nós temos hoje em dia? Não parece uma história atual? Zaqueu um dia estava lá no seu trabalho
E ele soube que Jesus ia passar por ali, e a vida de Zaqueu foi totalmente outra, foi interrompida, a partir do momento em que Jesus passou por aquele lugar, esteve com ele, e ele foi transformado. Zaqueu estava ali, algo no seu coração, a Bíblia não conta qual era a necessidade. A Bíblia não conta qual era a história de Zaqueu. A Bíblia não conta quantos filhos Zaqueu tinha. Tudo que a Bíblia fala sobre Zaqueu é que ele era baixinho. A Bíblia não fala se Zaqueu tinha os 2 olhos ou não. A Bíblia não fala se Zaqueu tinha os 2 braços ou não. A Bíblia não fala se Zaqueu torcia para o Botafogo, torcia para o Corinthians, torcia para o Flamengo. A Bíblia não fala nada sobre Zaqueu, apenas que ele era de pequena estatura e que ele coletava lá os impostos, um publicano. A Bíblia só fala isso de Zaqueu. Mas tinha alguma coisa na vida dele que o incomodava, que ao saber que Jesus iria passar por ali, ele fez com que as atenções dele ficassem voltadas para aquele caminho. Ele fez assim, nossa, Jesus vai passar ali, então alguma coisa nova pode acontecer na minha vida. E às vezes isso acontece com a gente também. Vamos nos colocar na situação de Zaqueu. Às vezes você se arruma para ir para a igreja, você se arruma para ir para o retiro, você compra essa camisa bonita que o Caio está usando, você vai lá, não, o retiro vai ser algo de Deus para a minha vida. E você está na mesma posição de Zaqueu, porque você sabe que se Jesus passar no mesmo lugar onde você está, se Jesus cruzar o caminho com você, alguma coisa nova pode acontecer. Algo diferente pode acontecer na sua vida. Se a gente chegar no céu, quando a gente chegar no céu, não vamos falar se, quando a gente chegar no céu, eu e você vamos estar lá, um dia andando lá, tomando uma Coca-Cola lá, e vamos encontrar Zaqueu, o ex-ladrão. Zaqueu, o ex-ladrão que roubava o dinheiro lá do povo judeu, que passava para os romanos. E no céu, o que mais vai ter lá é ex alguma coisa. Eu e você somos ex alguma coisa. Talvez você seja um ex-mentiroso, talvez você seja um ex-ladrão, talvez você seja um ex-imoral, talvez você seja um ex-viciado em drogas, um ex-viciado em pornografia. Todos nós somos ex alguma coisa. No céu é o lugar para isso, ex-suicida, ex-preguiçoso, ex-fofoqueiro. E Zaqueu foi subir na figueira. E se a gente for parar para pensar, a gente não imagina um rico fazendo isso. Como é que a gente imagina um rico, se fosse naquela situação ali para ver Jesus? O cara ia chegar e mostrar lá o anel dele, dar uma carteirada, né? Olha, eu sou fulano de tal, então abra caminho para eu ver Jesus. E o que mais falta nas nossas igrejas hoje, no reino cristão, no reino de Deus, são pessoas que, nessa situação, ao estarem ali naquela multidão, quando um Zaqueu se aproxima, o que mais falta são pessoas que digam, Zaqueu, passa por aqui, ó. Você quer ver Jesus? Passa por aqui. Não, eu estou na sua frente, desculpa, eu não quero te incomodar, não quero atrapalhar você de ver Jesus, por favor, passa, vai lá falar com Jesus, conversa com Jesus, tenha a sua vida transformada por Jesus, porque nós temos o costume muito feio, por sinal, de julgar as pessoas pelo seu pecado. Muitas pessoas gostam disso. Se você for andar pela cidade, talvez você veja em alguma igreja, fulano de tal, testemunho de ex-pai de santo. E todos esses ex-pai de santo, coincidência, quase, todos eles eram pai de santo da Xuxa. Já reparou isso? Quando você ouve testemunho de pai de santo. Todo mundo fala que era pai de santo da Xuxa, mas ex-pai de santo, ex-drogado, ex-penitenciário, ex-ladrão, ex-corrupto. Zaqueu foi subir numa figueira porque ele falou assim, não importa o que vão dizer de mim, não importa se as pessoas vão falar, olha aquele baixinho metido lá subindo a figueira, olha só aquele cara, algo que eu nunca vou entender, porque eu não sou baixinho. Então, às vezes a gente vai estar num lugar cheio assim, a gente atrapalha as outras pessoas, né? Mas uma pessoa baixinha entende isso melhor do que eu e você. Zaqueu foi vencer a multidão, vencer as limitações, para que ele estava disposto a ver Jesus passar, a ter um encontro com Jesus, para ver Jesus. Ele não estava indo para o culto que Jesus ia pregar, ele não estava indo para o congresso onde teria Jesus e Pedro pregando, não, ele queria só ver Jesus passar, porque ele sabia que se ele visse Jesus passar, alguma coisa diferente podia acontecer na vida dele. E aquela atitude chamou a atenção de Jesus, aquele esforço que Zaqueu fez, de não se importar com a multidão, de não se importar com o que as pessoas iam dizer, porque ele queria ver Jesus de alguma maneira. E qual é o esforço que eu e você temos feito para ver Jesus no nosso dia a dia? Eu botei minha roupa hoje, vi na PT, eu podia estar em outros lugares, eu podia estar no cinema, eu podia estar jogando bola, eu podia estar vendo o jogo do meu time, eu podia estar em casa vendo, sei lá, Discovery Channel, eu podia estar vendo algum seriado em casa. Então eu já fiz um esforço suficiente para ver Jesus. Não.
Zaqueu não se importou com o que as pessoas iam dizer dele. Se a gente botar no nosso mundo, Zaqueu não se importaria se as pessoas falassem: olha lá o virgem, olha lá o cara que não bebe, o cara que não usa drogas, o cara que não rouba, o santinho, olha lá ele. Zaqueu não se importou com o que as pessoas iam falar. Zaqueu não se importou com os rótulos que ele ia levar. E Jesus, olhando para Zaqueu, sabendo o nome dele, Jesus fala: olha só, vamos lá que eu vou jantar na sua casa hoje. Jesus não perguntou o que teria no cardápio, Jesus não perguntou onde ele morava, Jesus apenas disse: Zaqueu, desce daí porque eu vou para a sua casa. E quando a gente encontra com Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para a gente é: olha, eu quero estar com você, eu quero passar um momento de intimidade com você, eu quero conhecer você, eu quero que você me conheça, eu quero revelar para ti, para revelar para você as coisas do reino, porque Jesus viu Zaqueu naquela figueira. Jesus viu Zaqueu naquela figueira, quando aquela multidão estava espremendo para ver Jesus, aquela confusão, imagina só: Jesus, tira uma selfie aqui, Jesus, olha só meu primo, cura ele, Jesus, olha isso. Jesus chega e fala: Zaqueu, desce porque eu vou jantar com você hoje, eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desce correndo e vai lá e abre a sua casa para Jesus. E isso me fascina na história de Jesus, como Jesus tinha intimidade e como Jesus se relacionava com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Você já parou para pensar nisso? Como Jesus foi Zaqueu, quantas vezes Jesus curou e se relacionou assim com mendigos, com aleijados, com a samaritana, com a Maria Madalena, com ladrões. Quantas vezes Jesus teve esse tipo de relacionamento? Porque não importa o que uma pessoa fez, nunca é tão grave o suficiente para que Jesus não te perdoe. Não importa quais foram os pecados que você cometeu até hoje, não importa quais foram as coisas que você já fez na sua vida até hoje, nada é tão grave com que Jesus não possa ir passar um tempo com você, que você não possa abrir a sua casa para que Jesus possa entrar. Porque nós temos essa mania, infelizmente, de julgar. Imagina só, o povo cristão do Brasil recebe a notícia: olha, Jesus está vindo. E Jesus desce do avião, desce no aeroporto e fala assim: ô Dilma, eu vou jantar lá na sua casa hoje. O que os crentes todos iam falar? Na casa da Dilma? Se Jesus falasse: olha só, ô Fernandinho Beiramar, essa tá antiga, hein? Mas Fernandinho Beiramar, olha, eu vou jantar na sua casa hoje, eu vou passar um tempo com você hoje. A gente ia olhar: pô, mas eu fiquei orando, indo para a igreja, todo esse tempo Jesus não vai para a minha casa, Jesus não vai passar um tempo comigo. Zaqueu se levantou e disse assim: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu ficou doido. Zaqueu falou para Jesus: olha, Jesus, tudo aquilo que eu já roubei desse povo aí, eu vou devolver para eles. Eu vou devolver porque eu não quero nada que não me pertença. E isso é o que acontece quando alguém é tocado no coração por Jesus. É a nossa história, todos nós precisamos de um milagre assim na nossa vida. Zaqueu queria que Jesus entrasse na sua vida urgentemente. Não importa a necessidade que você vive, você tem que deixar Jesus entrar na sua vida. A música é sobre Zaqueu, como é que diz o refrão? Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, lara todas as feridas, essas coisas. Mas Zaqueu estava disposto a subir numa figueira. Você está disposto a subir numa figueira? Você não está disposto nem a ficar num lugar com um ar-condicionado muito frio ou muito quente. Você não está disposto nem a ir num lugar, ou numa igreja, onde talvez esteja muito cheia, ou muito vazia, ou que cante uma música que você não gosta, ou que tenha uma pessoa que você não goste. Você não está disposto nem a isso. E Zaqueu estava disposto a subir numa figueira para ver Jesus. Zaqueu estava disposto a vencer o que as pessoas iam falar. Você está aqui hoje. Não importa as expectativas que você veio. Não importa o que te trouxe até aqui. Não importa quem te trouxe até aqui. O que você tem que saber é: se Jesus passar por você hoje, algo novo tem que acontecer na sua vida. Algo novo tem que mudar. Alguma coisa nova tem que acontecer. Porque Jesus está aqui nesse lugar. Zaqueu não se importou com o que iam dizer. Zaqueu não se importou com a calça dele, jeans nova. Zaqueu não se importou com o tênis novo da Adidas que ele ganhou, que ele comprou no final de semana. Zaqueu não se importou com a camisa dele, bonitona, chique. Zaqueu apenas queria subir numa árvore. Eu acho que isso é extremamente simples para a nossa vida cristã. Será que eu e você estamos dispostos a subir numa árvore? Coisas simples.
Às vezes você vem para a igreja e não está disposto nem a pegar numa vassoura para varrer, para deixar a igreja mais limpa. Você não está disposto a carregar uma caixa, não está disposto a deixar uma pessoa passar. E você vai dizer, ai Jesus, eu faço tudo para te ver, para chamar a tua atenção só para mim. Não está disposto a viver uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus, porque quando nós queremos de verdade ver Jesus, as coisas desse mundo, as coisas que vivem, que estão aí fora, se tornam secundárias. E aquela foi a primeira fase da vida de Zaqueu, apenas a primeira, porque se nós formos parar para pensar, o mais importante da vida de Zaqueu não foi Jesus ter ido passar a noite com ele, não foi Jesus ter ido à casa dele. Se a gente for parar e ver, quantas vezes eu e você já passamos uma noite com Jesus? Nós fomos no congresso, nós fomos num retiro, sei lá, nós fomos num culto onde a gente passou um tempo com Jesus. A gente passou lá, compartilhou alguma coisa com Jesus. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes já aconteceu da gente ter uma experiência curta, breve, com Jesus e não sair dali transformado, assim como Zaqueu saiu? Da gente ter um momento com Jesus, talvez você venha ao culto, você venha à frente, você sai e fala assim, eu vou me comprometer a viver para Jesus, e aquela tentação eu vou dizer não e vou ser santo. E quando você sai, você começa a sua aula, seu trabalho, sei lá, na primeira oportunidade talvez você resista, na segunda não resista, mas na terceira você acaba se rendendo. Já aconteceu com quem aqui? Porque o mais importante da vida de Zaqueu não foi o encontro apenas com Jesus, mas o que esse encontro vai gerar. Quem vai no retiro, não é importante apenas o que você ir no retiro e o que aquilo vai te proporcionar com Jesus. Não, quais são os frutos que vão sair dali, os frutos das suas experiências com Jesus. Porque tem gente que vem à igreja e fica vivendo de uma experiência que teve com Jesus há 10 anos atrás. No primeiro retiro que eu fui, a gente estava orando e eu vi um clarão branco. Jesus falou, filho meu, chegou a tua hora de brilhar, você nasceu para mim. Igual a música. Eu estava no meu quarto, eu fui beber água e Jesus falou o que queria da minha vida, e eu orei, quebrantei, orei, fiquei lá a noite toda, a madrugada toda orando, foi muito bom. Quando foi isso, meu irmão, essa semana? Não, tem 7 anos. E a gente vive de experiências que estão lá para trás, quando Deus quer nos dar experiências novas, a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Tem gente que está na igreja vivendo do seu histórico na igreja. Tem gente que não tem nem mais a unção de Deus sobre a sua vida, mas fica vivendo do cheiro do azeite que um dia esteve na sua cabeça. Zaqueu queria ser transformado e a transformação tem que gerar frutos. A parte mais bonita da história de Zaqueu não foi cantada pela música. Não canta quando ele diz, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens. Eu fui fazer uma pesquisa e vi que na época que essa música estourou, a Ivete Sangalo vendeu 300 mil cópias de CD. O Roberto Carlos vendeu 250 mil. E o cantor dessa música, Regis Danese, vendeu 2.500.000 cópias de CD. Entrou mais de 2.500.000 na casa dele, na vida dele. Mas imagina se a música fosse assim. Como Zaqueu, pã, quero ofertar, pã, o mais alto que eu puder. Talvez ele não vendesse tanto. Como Zaqueu, quero me santificar, o mais alto que eu puder, mais que eu puder. Talvez não vendesse tanto. Se talvez a música não acabar dizendo, olha, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre, mas dizendo assim, Senhor, transforma minha vida, transforma meu coração, transforma minha mente, que eu quero ser totalmente diferente. Talvez não vendesse tantos CDs quanto ele vendeu. Talvez a música não teria feito tanto sucesso, porque você tem que saber que Deus não quer apenas arranjar um namorado para você, uma namorada. Deus não quer apenas te dar uma vaga na faculdade. Deus não quer só isso. Deus não quer apenas te curar de uma doença. Deus não quer apenas curar alguém de uma doença. Deus não quer apenas te dar uma casa, um carro. Deus não quer apenas isso. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar o seu coração. E por mais que seja dura, às vezes, essa palavra, uma historinha que está na Bíblia, uma vez Jesus pregou e alguns discípulos chegaram para Jesus falando assim, mas Jesus, essa mensagem é muito dura, quem vai poder suportar? E eles foram embora. E Jesus olha para os outros discípulos e fala assim, vocês não vão embora não? E você sabe o que Pedro disse para Jesus? Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna?
a etapa principal do nosso relacionamento com Deus não é entrar na casa, entrar na vida, mexer com as estruturas, mas ser transformado por Deus. Deus não quer apenas entrar na sua casa, na casa do seu coração, comer uma pizza com você, passar momentos maravilhosos que você vai passar o resto da vida se lembrando. Imagina só, Zaqueu sai de lá, não faz nada daquilo de entregar os bens e ficava falando, Zaqueu, o cara que um dia... Zaqueu seria só mais uma pessoa de tantas que hospedou Jesus. Zaqueu seria só mais um pecador de tantos que cruzou o caminho com Jesus. Mas existem, a gente falou semana passada no momento da oração, não sei se você lembra, mas existem interrupções que marcam a nossa vida. E essa foi uma interrupção de Zaqueu com Jesus que marcou a vida de Zaqueu. Zaqueu nunca foi o mesmo. E assim acontece com a gente quando Jesus interrompe quem nós somos, o que nós estamos fazendo, para que Ele faça a obra na nossa vida. E o nosso erro é pensar que a gente pode fazer a obra. Desse tempo que eu estava pesquisando, semana que vem a gente vai estar falando com os adolescentes sobre sexo, pornografia, masturbação, desafios da adolescência, todas essas coisas. E das muitas pesquisas que eu estava vendo um vídeo de um padre falando sobre isso. E ele falando, olha, quando você tiver o desejo, quando você estiver fazendo isso, reza 10 Ave Marias e 7 Pais Nossos. E assim, dando o número certo. E eu fiquei pensando assim, poxa, se a gente tirasse isso, falasse assim, olha, vamos crescer a nossa intimidade com Deus, que esses desejos, quando aparecerem, não vão ser maior do que aquilo que a gente encontra e daquilo que a gente desfruta em Deus. Mas às vezes, eu e você, estamos na igreja, lendo a nossa Bíblia, orando, fazendo tudo que um bom cristão tem que fazer, enfrentando situações de tentações e provações, quando a gente sai daqui, até mesmo aqui dentro a gente já enfrenta. Mas você não lê a Bíblia, você não ora e acha que o que você ouve sábado ou domingo, o que você ouve na internet vai te alimentar. Tem que partir de nós uma mudança, uma coisa que diga assim, Jesus, olha só, tudo aquilo que eu possuo, que não agrada a ti, eu estou me livrando essa noite. Eu estou abrindo mão essa noite. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu estou devolvendo essa noite. Há uns 5 meses atrás, uma pessoa aqui da igreja chegou e me procurou e falou assim, João, olha só, tem aqui R$280 referentes ao retiro do meu filho. Aí eu falei assim, mas fulano não está nem na igreja e seria 300. Eu falei assim, não, eu estou querendo pagar o retiro de 3 anos atrás, que eu não paguei, mas estava me incomodando. Eu fiz assim, amém, a gente aceita, né? Não vai impedir a bênção dele. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque eu quero que minha vida seja transformada e não quero deixar que essas coisas do passado atrapalhem aquilo que Deus tem para mim. Eu saí dali, lembro que eu entreguei o envelope para o Rogério e fui conversando com ele falando disso. Como é difícil a gente abrir mão das coisas. Não estou falando do valor da quantia do dinheiro, mas estou falando de abrir mão de alguma coisa para que Deus nos transforme. Porque tem vários pecados que estão na nossa vida que são tão legais. Caramba, tem pecados que são legais? Tem pecados que são legais, senão você não ia pecar. Tem coisas que são tão atraentes. É tão bom você se entregar para alguém, ou então você viver a vida do jeito que você quiser, sem ter que viver a vida de santidade, abrir mão de coisas, sem rejeitar a sua própria vontade. Isso é tão bom. É tão bom você falar as palavras que você quiser, você ir para o lugar onde você quiser, não ser submisso a ninguém. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você tem que abrir mão disso. Na vida cristã, é impossível alcançar o reino de Deus se não houver arrependimento. Porque o falso cristianismo fala para a gente assim, existem 2 tipos de pessoas. As boas, não vou falar isso não, porque tem gente que as boas e as más. Quando Deus não olha assim as pessoas, Jesus vê assim, existem 2 tipos de pessoas, as que estão arrependidas dos seus pecados e as que não estão arrependidas do seu pecado, porque todos nós somos maus, todos nós somos corrompidos, porque a palavra diz assim, porque todos pecaram, escarecidos estão da glória de Deus, e justamente o evangelho é fazer com que a gente seja santo, santo como Jesus era, porque Jesus diz, olha, sejam santos como eu sou santo. É isso que a palavra nos ensina a ser, e isso que Zaqueu buscava ser, santidade. Zaqueu buscava viver uma vida agradável a Deus, ele tanto que
abriu mão dos seus bens, abriu mão das coisas que estavam na sua vida no passado, abriu mão das coisas que faziam parte da sua história, porque ele queria que Jesus escrevesse uma nova história na vida dele. Antes dele receber um milagre de Deus, sei lá, uma cura, uma libertação, Zaqueu disse assim: olha, Senhor, eu quero abrir mão de todas as coisas que não agradam a Ti, todas as coisas que não me pertencem. A palavra diz assim: olha, foi para a pureza que Jesus te criou, não foi para a impureza que Deus nos criou. Todas as coisas que estão impuras dentro do meu coração, que estão guardadas lá na minha vida, que não agradam a Ti, Senhor, olha, eu quero abrir mão, eu não quero mais. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero viver de acordo com aquilo que Tu queres, com a Tua palavra. E essas interrupções, esse encontro eu e você temos que ter com Jesus. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você aqui na terra, mas planos que só serão cumpridos quando eu e você começarmos a abrir mão das coisas que fazem parte do nosso passado. De coisas que fazem parte, já fizeram parte um dia da nossa história. Coisas que vão acontecer somente quando a gente dizer assim: Senhor, eu quero deixar de ter aquela identidade que eu tinha antes. Eu quero deixar de ter aquela vida que eu tinha antes. O grande segredo da vida cristã não é levar Jesus para dentro da nossa casa. Entenda. Não é levar apenas Jesus para dentro da nossa casa, mas é sair de casa com Jesus e mostrar o que Ele fez com a gente quando nós estávamos lá dentro. Esse é o grande segredo da vida cristã. Não é apenas nós dizermos: Senhor, olha só, entra lá em casa para jantar, mas é a gente sair e mostrar: olha o que Jesus fez na minha vida quando nós estávamos lá dentro. Olha como eu saí decidido a mudar quando nós estávamos lá dentro. Olha como eu abri mão de coisas quando nós estávamos lá dentro. Esse que é o segredo do cristianismo. Zaqueu fez mais ou menos assim: olha, eu não tenho curso de batismo, eu não tenho cargo na igreja, eu não sei versículos de cor, eu nunca fui na escola bíblica, mas eu subi numa árvore e isso me capacita para ter uma vida transformada por Deus. Eu nunca pisei dentro de uma igreja assim, eu nunca pisei numa sinagoga, eu nunca pisei dentro da escola bíblica, eu nunca fui num culto. Mas eu estava disposto a subir numa árvore para me encontrar com Jesus. Essa é a diferença da vida de Zaqueu. Eu acho que Zaqueu, na Bíblia, foi a pessoa que Jesus atingiu de forma mais rápida e uma das formas mais intensas. Jesus passou, olhou: Zaqueu, olha só, eu vou para sua casa, vamos jantar lá. Perguntou o que era o cardápio. E Zaqueu se encheu de paixão, se encheu de amor e quis ser transformado e passar essa transformação para a vida de alguém. Nós temos que saber que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Precisamos em Cristo em nós, porque sem Jesus nós não saberemos viver. Nós não sabemos viver. E quem é apaixonado por Deus tem que pensar assim. Quem é apaixonado por Deus tem que pensar assim: olha, eu não posso viver sem estar na presença de Deus. Eu não posso viver a minha vida sem desfrutar da companhia de Deus no meu dia a dia, na minha escola, no meu colégio, no meu trabalho. Não tem como eu desfrutar da minha vida se não for com Jesus. Não tem como eu entrar na escola, entrar num trabalho, entrar num lugar, na minha casa, sem a companhia do Espírito Santo na minha vida. Quem é apaixonado por Deus pensa assim. Quem é apaixonado por Deus pensa assim: olha, eu posso ter todas as opções do mundo, mas eu vou escolher viver para Deus. Eu posso escolher ser de qualquer tribo, fazendo qualquer coisa que me der vontade, mas eu escolhi botar minha vida debaixo do controle de Deus. Isso que apaixonados por Deus tem que fazer. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos viu onde nós estávamos, Pai. Senhor, obrigado porque o seu amor é tão grande, tão intenso, que nós podemos se sentir, Senhor, esse amor se derramando sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse amor tão misericordioso, por essa graça tão maravilhosa que, mesmo nos encontrando sendo pecadores, viu o valor em nós, nos acolheu, nos redimiu. Muito obrigado por esse amor eterno, Senhor. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada jovem que está aqui essa noite. Cada um que coloca, Senhor, a sua vida no teu altar, reconhecendo que precisa de ti, que não é possível, Senhor, viver sem a tua presença, Pai. Senhor, que tu cresças cada dia mais em nossas vidas, que a gente possa diminuir, Pai. Senhor, que no dia a dia de cada um, o teu Espírito Santo possa nos vencer a nossa vontade, vencer o nosso orgulho,
vencer os nossos pecados, Senhor. Senhor Deus, o Senhor conhece nossas vidas, conhece nossos corações, conhece nossas mentes, Pai. Quantos jovens já entraram aqui com planos de fazer algo que desagrada a Ti? Senhor, com planos de fazer a própria vontade, ao invés de reconhecer que a Tua vontade é melhor para as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, quantos jovens já entraram aqui com sentimentos ruins guardados no seu coração, mágoas contra pessoas, contra Ti, mas que um encontro contigo, Senhor, possa transformar totalmente as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada um que está aqui, Senhor, reconhecendo a sua necessidade de Ti, reconhecendo, Senhor, que precisa do Teu amor, que precisa da Tua graça para viver, Pai. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um. Senhor Deus, que a cada momento da nossa vida a gente possa reconhecer que a nossa prioridade é viver para Ti, que o mais importante na nossa vida é não deixar, Senhor, o Teu Espírito Santo sair das nossas vidas, sair de dentro de nós, Pai. Senhor Deus, que a cada dia na nossa vida Tu cresças, que a cada dia na nossa vida a nossa vontade diminua, para que a Tua graça, para que a Tua glória possa ser completa em nossas vidas, Pai. Se você diz essa noite, eu preciso ter um encontro com Jesus, eu não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para você ficar aqui à frente, mas você que diz assim, eu preciso me encontrar com Jesus de alguma forma, porque assim como Zaqueu, existem coisas na minha vida que têm que ser transformadas. Você põe a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor, e você nesse momento pode abrir a sua casa para Jesus, mas o mais importante não é você abrir a casa do seu coração para Jesus entrar, mas você sair transformado de lá com Jesus. Você sair transformado, com uma experiência que realmente gerou alguma coisa nova na sua vida. Você pode colocar a mão no seu coração, porque eu quero orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor vê cada pessoa que coloca diante de Ti uma necessidade, Pai. O Senhor vê cada pessoa, Senhor, que essa noite encontra, Senhor, em algum lugar, Senhor, que diz, eu preciso ter um encontro com Cristo. Eu preciso ter algo na minha vida transformado por Jesus, porque me incomoda de alguma forma. Talvez sejam hábitos, pecados que estão tão presos dentro do nosso coração que a gente não consegue se livrar, que a gente até se sinta vazio quando a gente abandona isso, mas Jesus quer preencher o vazio do seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, que assim como houve com Zaqueu, que haja salvação na nossa casa, e não apenas na nossa casa física, mas no nosso coração, que haja salvação dentro do nosso coração, Pai. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa limpar, lavar tudo aquilo que não agrada a Ti, que está dentro de nós. Que a nossa experiência contigo possa gerar transformação, Senhor. Possa gerar uma novidade de vida, Pai. Senhor Deus, quantos de nós estamos aqui vivendo a mesma vida de antes, só que em um lugar diferente. Mas a Tua palavra diz que o Senhor tem coisas novas para nós, tem novidade de vida. Que as coisas velhas se passaram e surgem coisas novas, Pai. Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença, Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, levantar suas mãos aos céus, se você desejar, mas eu te encorajo a fazer isso. E levantar a sua oração, levantar o seu clamor e dizer, Senhor Deus, que eu diminua, para que Tu cresças na minha vida. E que você cante essa canção como uma oração ao Senhor. Mais de Ti